Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Deidiane Carneiro, psicóloga, e hoje a gente vai falar, dar continuidade ao conteúdo de transtornos alimentares daqui do canal. A gente vai falar sobre as causas dos transtornos alimentares, tá? E eu quero começar, a falar que, assim como num transtorno mental, incluindo aí um transtorno alimentar, não existe uma única causa, certo? Não tem um único fator para que haja o desenvolvimento aí de um transtorno alimentar. Na medicina, de modo geral, a gente tem uma doença ali, se apresenta ali uma doença, se investiga a causa para que tenha o tratamento, certo? Mas assim, na psiquiatria, na psicologia, e tal, o que acontece? Não tem essa relação de causa, essa ligação de causa e efeito. Não tem essa relação causal, certo? O que acontece na psiquiatria, na psicologia, é uma interação entre alguns fatores, que são os fatores biológicos, psicológicos e sociais. E a interação desses fatores que vai se manifestar ali, um transtorno mental, no caso que a gente está falando aqui, um transtorno alimentar. E para explicar a questão do transtorno alimentar, eu vou falar hoje sobre o modelo que a gente usa, tá? Que é o modelo multidimensional. Esse modelo multidimensional, ele tem 3 fatores para estar explicando aí as causas biopsicossociais dos transtornos alimentares, tá? E esses fatores são os predisponentes, que são os fatores de risco, tá? Tem também os fatores desencadeantes, que é conhecidos aí como gatilhos, popularmente. O gatilho, ali do início do quadro. E tem os fatores mantenedores, do transtorno alimentar. E hoje eu quero falar sobre cada um deles. Na verdade, se o vídeo ficar muito longo, eu vou dividir, tá? Para não ficar um vídeo longo, cansativo. Mas a gente vai falar sobre esses 3 fatores, tá certo? Então, vamos falar sobre os fatores predisponentes, certo? Que são os fatores de risco. Os fatores predisponentes, eles aumentam a chance, a probabilidade de um indivíduo desenvolver um transtorno alimentar, tá? E eu vou falar aqui alguns fatores de risco para a gente conhecer um pouco. Um exemplo é no caso de anorexia e bulimia nervosa. Um fator de risco é muito grande é ser do sexo feminino, tá? Então, entre 10 das pessoas diagnosticadas com bulimia ou anorexia, 9 são do sexo feminino. E aqui eu quero enfatizar mais uma vez que a questão não é ser mulher, para ter anorexia ou bulimia, Então, sou mulher, logo terei anorexia ou bulimia. Não é assim, tá? Como falei lá no início, causa dos transtornos alimentares é multifatorial. Então, não tem isso de causa, de relação causal, certo? É um fator de risco. Outro fator de risco é obesidade na infância, certo? Então, ter obesidade na infância acaba sendo também um grande fator de risco. Questões familiares também, comportamentos, ideias, que se aprende, questões mesmo de aprendizagem dentro do ambiente do contexto familiar, relacionada a corpo, relacionada a dietas, relacionada à alimentação, algumas crenças que são ali, passada e de um para o outro, também pode ser um fator de risco. Dentro também, continuando dentro da família, no contexto familiar, tem as questões também genética, que é uma predisposição genética, a gente pode dizer assim, que é a questão de um parente próximo, pai, mãe, avós, que já tenha tido um transtorno alimentar, ou que tá tendo, e tem sim uma chance maior de um familiar ali que, desse contexto, também ter transtorno alimentar. E essa chance, ela aumenta de 6 a 10 vezes mais do que alguém que não tem um familiar, com transtorno alimentar. Então, é uma probabilidade já mais alta para essa pessoa aí que convive, que tem alguém na família com transtorno alimentar.
Outras questões na família, né, são questão de rigidez, pais muito rígidos, querer, né, uma melhor performance, exigir performance, assim, não só em relação assim a físico, mas também alguns, né, familiares acabam exigindo em outros setores da vida, no trabalho, ser, né, perfeccionista ali, ser uma questão bem mais exigente, né, de si. E isso tudo pode ser aprendido no contexto familiar também. Tem outras questões, né, que são fatores de risco, que é questões psíquicas, né, internas mesmo do sujeito, que são autoestima baixa, autocrítica muito elevada, autojulgamentos, perfeccionismo, né, que eu já falei. Então, essas questões, elas acabam também, né, sendo aí um predisponente. E outro também, né, são questões mais mesmo psiquiátricas, né, são transtornos psiquiátricos como depressão, transtornos ansiosos, transtorno de personalidade também, são aí questões predisponentes para fatores predisponentes para estar desencadeando aí um transtorno alimentar, né, desenvolvendo. E tem algumas outras coisas, né, que é relacionada a atividades mesmo profissionais, ou, né, dizem não, tem a maior probabilidade segundo as pesquisas, estudantes de medicina, psicologia, nutrição, são pessoas aí também que estão são mais predispostas, né, a estarem aí desenvolvendo um transtorno alimentar. Pode ser pelas questões mais de conhecimento, né, quanto mais conhecimento tem, acaba que não sendo muito favorável, acaba sendo desfavorável para alguns dessas áreas. E também algumas atividades como bailarina, dançarina, ginástica olímpica, fisiculturista, né? Então, essas pessoas, elas podem estar aí com uma predisposição maior para desenvolver um transtorno alimentar. Agora eu quero falar sobre os fatores desencadeantes, que são, né, os conhecidos como gatilhos. A gente, como ser humano, somos, né, vivemos no mundo, né, somos lançados no mundo, como diz na fenomenologia, somos os seres lançados no mundo. Então, passamos por vivências, por eventos, experiências, e, né, estamos sujeitos a muitas situações. E alguma dessas situações, ela pode ser um gatilho, né, para o desenvolvimento de um transtorno alimentar, sintomas do transtorno alimentar, ou até um comer transtornado, né, seja qual for a situação, mas pode sim servir como um gatilho, dependendo de como essa pessoa ela tá naquele momento, certo? E assim, um fator, um ponto, né, que as pesquisas enfatizam bastante é a idade, né, que estão mais propícias aí a estar ali manifestando um transtorno alimentar na adolescência, né? Segundo as pesquisas, 80%, né, do surgimento dos transtornos alimentares acontece ali na adolescência. Então, a idade, ela é um fator de um gatilho também, tá? Por conta todo esse desenvolvimento que acontece nesse período de desenvolvimento, né? Acontece toda a transformação biológica, psicológica, social. E assim, é uma fase, né, que tá ali sendo uma transição entre a infância e a idade adulta, e com todas as transformações juntas, né, a gente tem que estar atento também a várias outras questões. Então, aqui, destrinchando aqui a questão da fase adolescência, vamos ver a questão biológica, né, o que a gente pode ter a questão biológica ali na adolescência. Tem o desenvolvimento da sexualidade, tem as transformações hormonais, tem o desenvolvimento do cérebro, que é muito importante nessa idade. E aí, se esse adolescente ele já tem conflitos, né, internos, se ele já tem todas, né, que a gente já falou, que a causa não é única, a causa é multifatorial. Então, se esse adolescente ele já tem vários outros conflitos internos com o corpo, seja com, né, com algum transtorno mental mesmo, em si, uma depressão, uma ansiedade, ou algum conflito dentro da família, ou algum parente, né, que tenha já tido um transtorno alimentar. Então, tudo isso, né, junto com todas essas transformações, pode, né, ser um gatilho para o transtorno alimentar.
E outro também são as questões psicológicas, né? Essa construção da identidade e tem a ver também com essa questão mesmo de como se vê, né? Está com uma distorção ali da imagem corporal, né? Principalmente as mulheres que têm essa pressão na sociedade. Tem também a questão social, né? Que é essa pressão, essa insegurança que esse adolescente ele tá ali vivenciando nesse momento que é uma transição da infância para a idade adulta. Há uma sobrecarga maior de responsabilidades ali, né? Que ele tá ali. E essas questões também sociais a gente pode contar com a mídia, né? Divulgando esse papel da, vamos dizer assim, essa magreza como um sinônimo de sucesso, de beleza, e isso afeta muito mais as mulheres em si, né, por essa questão de ter, e atrás desse corpo perfeito que é mostrado na internet, que é mostrado nas mídias, né, e aqui, voltando, né, deixar bem claro, não é a blogueira fitness, não é a mídia que, né, faz com que cause um transtorno alimentar, tá? Tem todos os outros fatores biológicos, psicológicos e sociais que eu já falei, tá bom? História de vida, genética, etc. Então, são vários fatores ali que podem estar junto e quando acontece algum evento, né, se, vamos dizer assim, a bomba explode, acontece ali, né, os sintomas, então, de um transtorno alimentar. Então, a gente tem que ficar bem atento com isso. Né? Como é que esse adolescente ele tá se vendo, como ele tá se percebendo e como é que ele tá, né, encarando nessa questão de mídia, essas questões do desenvolvimento dele, tanto hormonal como sexual, como psicológica, etc. Certo? Então a gente tem que ficar atento com isso. Outra questão são as dietas, né? Dietas muito restritivas que se encontram por aí, né? Pela internet. As pessoas elas costumam fazer uma dieta atrás da outra. E algumas pessoas elas fazem uma dieta, perdem 1 quilo, depois volta aos quilos de novo, e tudo bem, né? Emagrece, engorda. Ok, mas tem outras pessoas que, como eu falei, já tem toda aquela predisposição genética, biológica, social, psicológica. E o que acontece? Essa pessoa ela acaba, né, sendo ali essa dieta sendo um gatilho para que ela, ou uma anorexia, cada vez mais restrinja, né, comece cada vez mais a restringir, até que o organismo dela se adapta àquilo e a sensação de fome e saciedade some, né, porque acaba se adaptando e cria uma tolerância no organismo, e eu vou falar sobre isso depois, nos mantenedores, tá bom? E também na questão compulsão alimentar e bulimia, né, o corpo também cada vez mais começa a pedir alimento, e na questão da dieta restritiva, o que acontece na bulimia e na compulsão alimentar? A pessoa faz a dieta, né, restringe, uma semana, pensa muito em comida e etc, e fica qualquer gatilho emocional, alguma coisa, ela ali, né, vai comer. E aí toda vez ela volta pra dieta, e aí ela volta a comer muito, e volta pra dieta, e volta a comer muito. E o corpo vai se adaptando nesse comer muito também, tá? Nosso corpo, ele se adapta. Então, a pessoa que ela já tem toda uma predisposição, tem que ficar atenta à questão das dietas restritivas que se encontra aí pela internet, certo? Porque é uma dieta atrás da outra hoje aparecendo. Então, a gente tem que tomar cuidado e procurar mesmo um profissional da nutrição, que ele sim, né, vai estar ali fazendo ali uma análise ali do que você precisa realmente, tá certo? Outra questão é os estressores do dia a dia, né? Uma separação ali conjugal, problemas na escola, bullying, problemas no trabalho, problemas, né, estresses do dia a dia, também pode ser um gatilho ali para um transtorno alimentar, caso, né, a pessoa já tenha toda a predisposição. Tô enfatizando bem isso, gente, porque não tem essa questão de causa e efeito. Eu tive uma discussão no meu trabalho e fui para casa e tive uma compulsão alimentar. Não é bem assim, tá? Tem toda questões envolvidas, fatores envolvidos por trás, certo? Fatores biológicos, psicológicos e sociais. Não podemos esquecer disso. E uma questão que tem que deixar aqui é um fator estressor, né? Pode ser um gatilho para um transtorno alimentar, é a questão de uma pessoa sofrer um abuso, né? Seja psicológico, seja físico, mas assim,
A maioria é a questão do abuso sexual também, né? Que é o que mais acontece, que é o abuso sexual em si, que acaba desencadeando aí, né? Sendo um gatilho para um transtorno alimentar. A pessoa que ela passa é um estressor muito grande, né? Para uma pessoa que passa por uma questão de abuso. E às vezes acontece o transtorno alimentar como se fosse um mecanismo de defesa até, sabe? Deixa eu tentar explicar. A pessoa que ela foi abusada, ela acaba desenvolvendo aí um transtorno alimentar, né? Por conta, por exemplo, restringe a alimentação, acaba, né, desencadeando uma anorexia, se manifestando ali uma anorexia, por conta que essa pessoa, ela quer, né, sumir, vamos dizer assim, na cabeça dela cria uma crença, uma distorção, um medo, um trauma, que ela pensa assim, quanto eu mais restringir minha alimentação, eu vou ficar menos percebida, sabe? Então cria toda essa distorção nos pensamentos, com crenças distorcidas relacionadas à situação, ao abuso sexual. Pessoal, olha só, eu vou deixar esse vídeo até aqui para não ficar tão extenso. Em um outro vídeo eu vou falar sobre os fatores mantenedores, tá bom? E assim, qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode deixar nos comentários, tá? E compartilhe esse vídeo aí com a família, com os amigos, para saberem mais dessas informações. Curte o vídeo, se inscreve no canal, para ativar as notificações aí, para o sininho, para receber, né, notificação sobre outros vídeos que eu possa estar colocando aqui sobre transtornos alimentares e outras coisas. E é isso, tá bom? Até o próximo vídeo sobre os fatores mantenedores. Espero vocês lá no próximo vídeo. Beijo e até a próxima!